Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Meu nome é Thaís e hoje eu vou te ensinar a calcular, achar uma fração geratriz e outros conteúdos que você irá ver no decorrer do vídeo. Bom, primeiramente, o que é uma fração geratriz? A fração geratriz é aquela que quando dividimos o numerador pelo denominador, nós achamos uma dízima periódica. E o que é a dízima periódica? É quando a gente acha aquele número que ele tem vírgula e uma sequência sem final de números. Bom, aqui eu tenho um exemplo. Quando eu divido 4 por 9, a gente acha o número 0,444. Isso daqui é uma dízima periódica, só que é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque tem apenas um algarismo aqui, ó, o 4. Apenas um algarismo. Já que nesse outro exemplo, quando eu divido 52 por 90, a gente acha o número 0,57, 57, 57, 57. Esse aqui é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque tem dois algarismos. O 57 é formado por dois algarismos, certo? Bom, já sabemos o que é uma dízima periódica e como classificá-la. Uma dízima periódica não, desculpa, uma fração geratriz. Agora, a gente vai achar a função geratriz do número 0,888, que é uma dízima periódica simples. Como eu vou fazer isso? Bom, primeiramente, eu coloco x igual ao número que eu quero achar a fração geratriz. Como eu sei que é apenas um algarismo, eu vou multiplicar as duas partes por 10, porque é apenas um algarismo e eu andei uma casa para cá. Como eu andei essa casa para cá, eu vou multiplicar por 10 para poder fazer isso, certo? Bom, quando eu coloco o 10 multiplicando o x e multiplicando o 10 vezes 0,888, eu vou achar essa equação aqui, ó. Certo? Bom, depois disso, o que eu faço? Eu vou subtrair as equações. Thaís, quais equações? Essa equação que eu achei, menos aquela equação inicial que eu achei. Então, eu vou fazer 10x igual a 0,888 menos x igual a 8,888. Bom, quando eu sei que eu não tenho um número aqui, é 1, não é? Então, o que eu vou fazer? 10x menos 1, 9x. 0,888 menos 8,888 vai ser 8. Você pode fazer na calculadora e conferir. Coloquei meu 8 aqui. A gente sabe que quando temos um número multiplicando a letra igual a outro número, a gente faz a operação inversa. Tá multiplicando, a gente faz o quê? Passa dividindo. Então, a minha função geratriz é 8/8. Então, assim, se você quiser saber se esse resultado aqui tá certo, o que você vai fazer? Você vai dividir esse número aqui, que vai ser igual a esse resultado aqui. Para vocês, é 8/9, né, gente? A minha fração geratriz é 8/9. Bom, agora eu vou falar para vocês de uma sequência numérica, sobre sequência numérica. O que é sequência numérica? É qualquer sequência que contenha números. Não precisa ser exatamente em ordem. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a sequência 0, 1, 2, 3. Essa sequência aqui, a gente pode chamar de sequencial, que é o número 0, 1, 2, 3. Essa daqui é uma sequência de números negativos, que tem o -4, o -3 e o -1. Essa daqui é sequência de números aleatórios, que é o 3, 4, 5, 6 e 7. E o exercício pode ser que a gente chame esses números aqui de x, pode ser que a gente dê um nome para ele, mas aqui é apenas uma sequência aleatória. Nesse caso aqui, nós temos uma sequência de números fracionários. E nessa sequência aqui, a gente tem sequência de números múltiplos de 3. O que seriam esses múltiplos de 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E essa é o conteúdo de sequência numérica. Agora vamos falar de semelhança de figuras. Quando que as figuras
figuras são semelhantes? Quando elas possuem ângulos iguais, lados correspondentes proporcionais, que agora a gente vai entender o que é isso, ter os lados correspondentes proporcionais, e possuir razão de semelhança igual. Bom, aqui nós temos um polígono. Vamos analisar se ele é semelhante? Bom, para ele ser semelhante, esse ângulo A tem que ser igual a esse ângulo A'. O ângulo B tem que ser igual ao ângulo B'. O ângulo C igual ao C' e assim sucessivamente. Bom, o primeiro critério a gente já tem, né? Que é o dos ângulos iguais. Agora, a gente vai olhar se eles possuem lados correspondentes iguais. Então, a gente tem que olhar se esse lado, o lado AB é igual ao lado A'B', o lado BC igual ao lado B'C', o lado CD igual ao C'D', e assim sucessivamente. Verificamos que o segundo critério está ok. Bom, agora vamos olhar a razão entre os lados. O que é razão? Razão é divisão, né? A razão entre o AB dividido pelo A'B' tem que ser igual a razão B' dividido por B'C', igual a razão C', ou igual a razão CD dividido por C'D', e assim sucessivamente. Todas as razões entre os lados têm que ser igual. Agora a gente vai fazer um exemplo. A gente vai determinar o valor de x sabendo que esses polígonos são semelhantes. Primeira coisa que a gente faz é saber a razão entre os lados correspondentes, né? Que eles são proporcionais. Quais são esses lados? Esse lado aqui dividido por esse, porque eles são proporcionais, tá vendo? Tá desse lado e desse lado. A razão entre ele dá 2,5. Depois, o outro lado é o 5 e o 2. Aí a gente vai fazer a razão entre esses dois lados. 5 dividido por 2 deu 2,5. A gente viu que a razão entre eles foi igual, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar x sobre 5, que é a razão entre esses dois lados, igual a razão que a gente achou, né? Que é semelhante, 2,5. Fazendo aqui a nossa multiplicação cruzada, x vai ser igual a 2,5 vezes 5. Então, o meu x vai valer 12,5. Então, a gente descobriu que esse lado aqui vale 12,5. Agora, nós iremos falar de equação de primeiro grau. O que é uma equação de primeiro grau? É quando a gente quer achar o valor de uma incógnita. Pode ser x, y, a, b, c, não importa. A gente quer saber apenas o valor de uma... o valor de uma incógnita, né? Bom, a lei de formação da equação de primeiro grau é essa daqui, ó. Ax mais b igual a zero. Nós teremos um valor atribuído para A, para B, e aqui pode ser que seja zero ou qualquer outro número. Bom, aqui eu tenho um exemplo. Esse exemplo é 8x igual a 5 mais 3. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai resolver essa parte aqui, ó. Vai ser 8x igual a 5 mais 3, 8. Então, o meu x vai ser igual. Como o meu 8 aqui está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Então, eu descobri que meu x é igual a 1. Gente, se eu quisesse colocar nessa fórmula aqui, ó, ax mais b, seria assim, ó. Eu colocaria o da incógnita, 8x, mais esse 5 aqui, que seria meu b, igual a 3. Que o 3 aqui nesse caso seria o meu zero. Como que eu iria resolver isso daqui? Mais b não, gente. Mais 5, né?
5. Como eu iria resolver isso? Colocar números com letra de um lado e só números do outro. Aqui ia permanecer 8x, ia ser igual a 5 mais 3. E eu resolveria todo esse processo aqui, ó. Ia ficar 8x igual a 8, x é igual a 8 dividido por 8. X é igual a 1. Pessoal, achei meu valor de x nos dois casos. Bom, pessoal, essa foi a minha explicação para semelhança de figuras, fração geratriz, equação de primeiro grau e sequência numérica. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre isso. E o meu WhatsApp está disponível para vocês aí. Quando eu enviar esse vídeo, pode me chamar nesse número mesmo que eu vou enviar o vídeo, tá bom?